Do Nordeste do Brasil, o forró conquistou os 4 cantos do país. As letras alegres e o ritmo empolgante contagiam e fazem todo mundo querer dançar. Há 16 anos, o baiano Zandoaldo Araújo Mendes dava os primeiros acordes de sua carreira. Hoje, no Distrito Federal, seus shows são aposta garantida de diversão e de muita música boa. Afinal, estamos falando do Forró Zan. E com ele você dança. A minha influência musical começou na Bahia quando eu era pequeno e eu descobri que eu queria ser compositor e não cantor, né? Eu lembro que eu perguntava para minha tia por que ela não compunha música, porque era fácil. Até então eu não sabia nem ler, mas na minha mente era fácil compor uma música, né? E aí a minha vocação de início era compor. E eu lembro que a primeira música que eu cantei todinha e que me abriu a mente para falar assim, esse aqui é o meu caminho, foi a música do Leandro e Leonardo, né? Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele, pensa em mim. Então assim, naquele momento, né, que eu cantei a música todinha, eu falei, pô, consigo decorar uma música assim, pensamento de criança, né? Mas que foi assim, deu o primeiro passo para que eu começasse a me ver numa música artística. A minha mãe era casada e aí separou-se do marido. E aí fomos morar em uma construção abandonada. Só que chegou uma época que o dono dessa construção falou, eu preciso dar continuidade e tivemos que sair. E aí a gente não tinha para onde ir, não tinha condições de pagar um aluguel e nós tivemos que ir morar debaixo de uma árvore. Aconteceu que um dia eu recebi um convite para trabalhar numa oficina e foi daí que eu consegui, com a ajuda de Deus, né, tirar a minha mãe daquela situação. Eu ganhava o equivalente a R$25 por semana. Mas mesmo assim, com esses R$25, parecendo ser pouco, eu comprei um lote para minha mãe e com esses R$25 eu consegui construir uma casa e coloquei a minha mãe dentro. Então assim, foi uma felicidade imensa. E foi dentro de casa que a paixão pelo forró começou, influenciado pela mãe. Zan foi apresentado ao gênero que nunca mais abandonou. Ainda criança, minha mãe me levava para os forró. Minha mãe gostava de dançar comigo porque eu dançava e não pisava no pé dela. Ela não gostava de dançar com os parceiros do forró porque eles pisavam no pé dela, né? Então minha mãe falava assim que gostava de dançar comigo porque eu não pisava no pé dela. E era aqueles forró raiz, a bumba, triângulo e sanfona, só isso. E foi ali que foi surgindo o interesse, né? Eu ficava vendo o pessoal tocando o zabumba, triângulo, né, a sanfona, e o pessoal dançando aquele forrozinho pé de serra, aquele forró raiz. Mas a influência da minha mãe em levar-me para os shows de forró, isso foi fundamental para esse sonho que já existia, daquela brotada bem legal. Dezesseis anos depois, Zan ainda lembra das dificuldades dos primeiros anos de carreira. Sem apoio e ainda desconhecido, tudo era complicado. Conseguir um lugar para se apresentar era uma missão quase impossível. Aí a minha carreira musical já estava estacionada há um tempão, né? Por causa da igreja. E aí eu cheguei em Brasília, e aí ficou mais estacionada ainda. E aí eu levei, quando eu cheguei em Brasília, eu fui fazer curso, eu queria ser alguém. Eu saí da Bahia com o objetivo de ser alguém, né? E aí eu fiz curso de músicas, eu fiz curso de teatro, eu fiz curso de administração. Um belo dia eu resolvi que Brasília já não estava dando mais para mim, né? E aí eu resolvi ir embora para Bahia de novo. E eu fui para Bahia. Só que aí surgiu o problema, eu já estava decidida a ficar na Bahia com a banda e tal. Aí surgiu a ligação, né, da minha tia de São Paulo, que meu primo tinha sofrido um acidente. E tinha que ir alguém para lá para dar
para auxiliar a minha tia nos cuidados com o meu primo, que tinha sofrido um acidente, né? Como todo lugar, né, São Paulo não dava para ficar só de música, né? Primeiro que eu não cheguei em São Paulo e já fui convidado para fazer parte de uma banda, né? E aí eu fui atrás de serviço. Chegou um momento que o dinheiro tinha acabado, as despesas com meu primo acidentado era grande. E aí chegou um momento que eu falei para minha tia, tia, a melhor coisa que nós temos de fazer é ir embora para Bahia. Aqui não dá. A minha tia tava de mala pronta para ir para Bahia e eu de mala pronta para vir para Brasília. Cheguei em Brasília decidido que queria realmente ser músico e que eu ia atrás dos meus objetivos. Foi aí que nasceu, que eu deixei de lado tudo. Eu falei, a partir de hoje a música vai ser sempre em primeiro lugar. E quando eu cheguei em Brasília, eu já fui atrás dos meus objetivos, né? Procurei pessoas do meio artístico, pessoas que estavam na mídia. Eu passei pela Nega Maluca, passei pelo Cacau com Mel, na época era do Abenilson. A primeira banda, depois que eu cheguei na segunda vez em Brasília, disposto a correr atrás dos meus objetivos, foi a Tropa Maravilha, né? Voltei para casa feliz da vida. Era o primeiro cachê como músico, velho. A gente tocava na Bahia, mas nem sempre era aquela coisa. Quando começou o Forró Rasgado, a gente chegava nas casas de shows em Brasília, batia na porta, as pessoas atendiam, porém falavam bem assim, pô, a gente veio aqui para ver uma data e tal. Aí as pessoas falavam que já tinha sua data fechada até tal mês. A gente batia na porta, nem abria, as pessoas abriam. Falava assim, a gente quer falar com o responsável aí e tal, falava o nome da pessoa. E aí falou assim, ele não tá aqui não. Não, eu vim entregar um material, joga aí por baixo. E aí a gente jogava o material por baixo. Então assim, a maior dificuldade do músico em Brasília é o início. É você começar, é você ter a paciência, a perseverança de uma vez, duas vezes, três vezes, até alcançar a pessoa pelo cansaço. Chegando no Forró Rasgado, as coisas começam a melhorar porque a gente encontra uma pessoa que dá aquele total apoio pra gente, né? Miron Produções, lá de Águas Lindas, que nos apresenta ao empresário Pimenta, né? O dono do Pimenta Esporte Clube. E aí a nossa vida profissional, a nossa vida musical, eu falo nossa porque aí já envolve mais 3 pessoas, eu, o Kaká e o André. A nossa vida musical dá aquele amp, né? Ele já compra um baú, já monta uma estrutura pra gente. E aí a gente começa a entrar nas casas, né? A gente começa a tocar fora, a gente começa a planejar DVD, a gente grava DVD, né? Então assim, quando vamos falar uma banda, uma dupla sertaneja, quando ela recebe o apoio de alguém, é fácil acontecer, né? Só que tem muitos que não têm esse apoio, não recebe, não acha essa pessoa, esse anjo da guarda que te dê aquele amp. E rolou no carro de som, todo mundo tá ligado, todo mundo tá contente curtindo forró rasgado. E rolou no carro de som, todo mundo tá ligado, todo mundo tá contente curtindo forró rasgado. E rolou no carro de som, todo mundo tá ligado, todo mundo tá contente curtindo forró rasgado. E rolou no carro de som, todo mundo tá ligado, todo mundo tá contente curtindo forró rasgado. O seu João aqui, bota aí um forrozinho. O seu João, bota aí um forrozão. Minha vizinha quer dançar na pisadinha e venha rebolando, remexendo no bondinho. Seu João aqui, Bota aí um forrozinho, o seu João, bota aí um forrozão. minha vizinha quer dançar na pesadinha. Vou jogar no swing e todo mundo vai dançar.
A persistência e o talento de Zan logo foram percebidos e o artista conquistou o carinho dos fãs e os palcos, participando de programas importantes da TV brasileira. A minha estadia no Raul Gil, para mim, foi um dos melhores momentos da minha carreira musical. Ter o privilégio de conhecer o Raul Gil foi extraordinário. A gente tava meio que, assim, a alegria além da conta por estar ali participando daquele programa. Foi tão mágico estar na presença do Raul Gil que eu lembro que eu ficava assim, olhando para ele assim, ó. Olhando para ele. E ele não é tão grande, né? Parece que deve... Mas mesmo assim eu ficava boca aberta olhando para o Raul Gil, né? Porque participar daquele programa eu acho que é um sonho de todo artista, né? Então assim, eu consegui esse feito. Até lá fora a gente recebeu mensagem de pessoas que moram fora do Brasil, que viu o programa. Embora o forró tenha sido o carro-chefe no início, Zan se aventurou por vários estilos, até se consolidar como um grande artista do gênero. Brasília é uma cidade forrozeira, né? Então assim, a gente tocava outros ritmos, mas era de vez em nunca que a gente tocava outros ritmos. Eu, como um bom baiano, sempre tinha que ter uma swingueira, né? Mas assim, a identidade de todas as bandas que eu passei era forró, né? Forrosa não dá ponto sem nó. Pegou a brincadeira e trouxe ela pro forró. E se você quer viajar nessa alegria, venha comigo no melô da mãozinha. E se você quer viajar nessa alegria, olha a bagaceira, papai. Chama, ai, ó. Mas outra paixão do cantor é a dança. O ritmo quente e por vezes sensual fizeram de Zan mais que um cantor de sucesso, mas um verdadeiro pé de valsa, ou melhor, pé de forró. Forrozão, com ele você dança. Ainda na Bahia, tocando na banda Intimidade, a gente tava fazendo um showzinho lá, terra pra tudo quanto é lado, e o pessoal foi esmorecendo. Né? O pessoal foi esmorecendo e eu também fui esmorecendo, né? Assim, a energia foi acabando, né? Porque o pessoal tava meio que... E aí chegou um bebum, chegou no meu ouvido e falou assim, ó, seu público, sua energia, o pessoal vai sentir a energia que você transmitir. E aí eu fui pensar, né? E aí eu levantei, sacudi a poeira e comecei a fazer o que eu sei, que é dançar, entreter a galera ali. E aí a alegria começou a voltar. Desse dia pra cá, independentemente do número de pessoas que tenham no show, eu sou a mesma pessoa. Se eu fizer um show para uma pessoa, é a mesma alegria para 1 milhão. Não adianta só cantar, você pode ter o vozeirão e tal, você tem que ter um diferencial, né? E o diferencial do forrozão é essa sensualidade na dança, envolver, né? A gente bota coreografia, música coreografadas pra galera fazer. Então isso envolve a galera, isso deixa a galera mais próxima da gente e isso é muito gostoso. Mão no joelho, bumbum pra cima. Mão no joelho, bumbum pra cima. E pra dentro, pra fora, pra dentro. Olha pra dentro, vem. Pra dentro, pra fora, pra dentro. Olha a sanfoninha, vem. Forrozão, com ele você dança. Oi, titi. Remexe, dança, remexe, dança. Remexe, dança, remexe, bala. Remexe, dança, remexe, bala. Remexe, dança, remexe, bala. Remexe, dança. Mexe o bumbum, olha o bumbum. Mexe o bumbum, vive dançar forró. Mexe o bumbum, olha o bumbum. Mexe o bumbum. Mão no joelho.
pra dentro, pra fora, pra dentro. E vem que vem. Olha pra dentro, pra fora, pra dentro. Olha pra dentro. O cantor dançarino conquistou o Distrito Federal. As agendas e casas de shows lotadas nem lembram o início difícil, quando os convites para se apresentar quase não existiam. Tudo ia bem, até a pandemia paralisar o setor cultural. Com a pandemia parece que tudo vai se desmoronar novamente. A pandemia fez com que os meus músicos se dispersassem, né? Perdi aquela cozinha, eu perdi. Eu fui como 99,9% dos brasileiros se reinventar. Aí eu fui montar cerâmica, né? Montar cerâmica foi o que mais durou, mas o que aparecia eu estava fazendo, né? Montar cerâmica, voltei para a oficina, fui trabalhar de servente, de orelha, né? Como o pessoal fala. Fui trabalhar de servente, né? Que eu tinha que me reinventar, eu tinha que levar o pão de cada dia para casa, porque tinha 3 bocas lá para alimentar, minha esposa e meus 2 filhos, né? Foi mais um momento de falar assim, velho, não é para ser, não vai acontecer, né? Porque quando você pensa que está indo, alguma coisa te derruba, quando você pensa que está... Mas com a ajuda de Deus e com a força da família, a gente está aqui firme e forte. Como a maioria dos artistas brasileiros, Zan precisou fazer de tudo para conseguir sobreviver aos momentos mais duros da crise. Para não deixar a música de lado, teve que fazer shows clandestinos. Nós tínhamos que nos virar de qualquer forma, então tinha aqueles forrozinho clandestino que a gente ia lá fazer, velho, né? A gente tem a noção que era perigoso, né? Mas a gente tinha, como eu falei, a gente tinha contas para pagar. As contas estavam chegando, velho. E aí? Né? Quem era que ia pagar as contas? Então a gente ia sim fazer esses clandestinozinhos, né? Mas o clandestino rolava e era bom, porque dava muita gente. Tô chegando, hein, gente? Um dos momentos marcantes para o cantor foi sua live. Eu vou ligar meu paredão, ei, botar num doce que é pressão, ei, acessequipe.com, ei, pra cima, quebrou, yeah. Forroza, com ele você dança. Que é isso, hein, pai? Isso é forrozão, papai. Eu vou ligar meu paredão, ei, botar num doce que é pressão, ei, acessequipe.com, ei, encontro mundial de som, ei, eu vou ligar meu paredão, ei, botar num doce que é pressão, ei, acessequipe.com, ei, encontro mundial de som. As equipes estão chegando com os carros rebaixados, cara preta tá suando, eu sou som danada, mulherada nessa festa só entra acompanhada com whisky Red Bull, é só a top da galáxia. Das festas ao lado da mãe para os palcos da capital do país, Zan conquistou e cativou o coração dos fãs com muito forró e muita alegria. Afinal de contas, Forró Zan, com ele você dança. Ei, acessequipe.com, pra cima, major das teclas. Cara, sinônimo de um grande artista, tenho muita admiração, humildade. Poxa, fazer o que ele faz no palco, velho, o cara tem que ser muito um ser humano diferenciado. Canta, dança, né? Passa aquela energia. O cara é sensacional. Sou fã de carteirinha dele. Forró Zan, meu grande amigo e que não pode faltar nas nossas festas da capoterapia. E vai ter muitas festas aí porque estamos saindo da pandemia. Os idosos estão loucos para se abraçar, para dançar aquele forró pé de serra do meu amigo Forró Zan, e ele não vai faltar em nenhuma festa nossa. Zan, meu amigo, eu não poderia deixar de prestar essa homenagem. Suas músicas são um arraso e eu amo demais. Olha, sucesso sempre. A Jéssica do Michael. Yeah. Fala, Suzu! O nome dele é Júlio The Flash. Esse é moral, papai! Uou!
hoje não é meu dia de sorte. Achei sua foto no meu celular. Eu quero parabenizar o Projeto Online Mais Cursos por essa iniciativa com o Zan. Forrozan, com ele você dança. A saudade da gente, amor.